Voltamos com o programa News Comunidade. Estamos conversando hoje com o professor Dr. Rogério Lopes Pinheiro de Carvalho, professor titular do curso de História da Universidade de Sorocaba. Professor, nós estamos falando aí no bloco anterior, a gente deixou para discutir nesse, com relação aos feriados religiosos. A gente tem uma série deles. Vamos lembrar de alguns. O feriado de Corpus Christi, que foi recentemente. Temos também o feriado de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. Temos aí o feriado de Finados, em novembro, e outros tantos. Como é que o senhor avalia? Seu país é laico, a Constituição deixa claro isso, porém nós temos esses feriados religiosos que nas comemorações das igrejas católicas, eles têm uma importância por causa de um ato litúrgico diferenciado. Por outro lado, como ficam os evangélicos, ateus e outros tantos que não são católicos, mas têm o feriado obrigatoriamente instituído. Essa questão, mais uma vez, a gente tem que ir para a história para entender. Todo o processo de colonização do Brasil, a partir de Portugal, e Portugal como um país fervorosamente católico. Inclusive na formação de Portugal, após relativamente, historicamente falando, recém-formação de Portugal, junto com a Espanha, na Península Ibérica, passaram pelo processo da Contra-Reforma, que foi uma reação da Igreja à cisão no seio da cristandade, né, onde vai surgir a religião reformada, os protestantes, enfim. Então, Portugal e Espanha vão se tornar países, no momento mesmo do início da colonização da América, tanto da chamada América Espanhola quanto da América Portuguesa, países fervorosamente católicos. Então, ao longo de todo o período colonial, no Estado português, o catolicismo era a religião oficial do Estado. E essa situação vai permanecer ao longo de todo o período monárquico, em boa parte do século XIX. Então é isso que explica essa preeminência de datas comemorativas, datas ligadas à religião católica especificamente. Bom, há todo o processo de modernização que atinge o Ocidente. Esse processo de modernização está ligado efetivamente à ideia de laicização do Estado, né, de formação do Estado laico. Esse tensionamento aparece, mais uma vez, no contexto específico do movimento republicano. O movimento republicano vai ser uma das reivindicações e talvez um dos aspectos mais, vamos dizer assim, mais intensos da política republicana foi essa ideia da laicização, da separação do Estado com a Igreja. Cheio de tensionamentos, porque imagine o peso, a influência da Igreja Católica no Brasil. É influente até os dias de hoje, mas no século XIX, século XX, essa influência era muito maior. Tá? Então, isso não se faz sem tensionamentos sociais e sem tensionamentos políticos. Mas a República se instaura, se coloca a separação do Estado com a Igreja, se instaura, então, a partir da Constituição, da primeira Constituição Republicana de 1891, o Estado laico, essa separação, mas certos aspectos da sociedade, como alguns historiadores colocam, né, das mentalidades, a gente está falando de datas, né? Você pode, de um dia para o outro, você dormir monarquia e acordar na república. Né? Então é muito fácil definir isso. 15 de novembro, instauração da república no Brasil. Mas tem certos aspectos da cultura, do que alguns historiadores chamam de mentalidades, que é um processo que você não acaba com uma canetada. Né? É mentalidade, é cultural. Então, o catolicismo, a religião católica, você não, mesmo que houvesse o interesse de certos setores em diminuir essa influência, isso não é possível. Então, essa tensão está colocada até os dias de hoje. Né? Quer dizer que ninguém teria hoje a canetada suficientemente forte para tirar um feriado católico do calendário oficial. Eu acho que isso seria muito difícil. Imagine o Congresso, né? Mesmo com o crescimento
a diminuição do número de católicos no Brasil, nas últimas décadas, o significativo crescimento das chamadas religiões evangélicas, do protestantismo, de outros setores, de setores que defendem, e eu acredito particularmente que é importante defender o Estado laico, né, não haveria força política para retirar esses feriados efetivamente, né, porque teria um impacto social negativo para quem promovesse essa ideia muito forte politicamente, né? E como é que o aluno até do senhor, dentro do tempo que o senhor vem estudando História, ministrando aula de História, discute também esses feriados católicos, do tipo, eu sou ateu e não tenho o que comemorar, para mim não é importante, mas também não posso ir trabalhar. Não, veja, a questão ela é mais complexa um pouco. Quando a gente está analisando História, nós estamos analisando os processos históricos significativos. Então, claro, a gente foca pela nossa influência, por estarmos situados nessa expansão cultural ocidental, sermos fruto dela, apesar da incorporação de elementos indígenas, enfim, afro-brasileiros. Então, a questão não é simplesmente, não pode ser, eu sou protestante, não vou discutir isso. Não, é discutir o impacto social, histórico de certos processos na sociedade brasileira. Então, ou na sociedade ocidental. Então, é importante estudar a reforma protestante. Porque a reforma protestante vai ter um impacto significativo na história do Ocidente. Ao mesmo tempo, estudar a Contra-Reforma, né? Você não precisa ser cristão, não precisa ser católico para estudar a importância social da Igreja Católica no Brasil. Quem vai negar a importância social da Igreja Católica no Brasil? Por exemplo, até no caso do período colonial. No período colonial, a Igreja Católica fazia um papel institucional do Estado, censos, demografia, cemitérios. Então, é um papel muito significativo que vai para além de uma discussão se você é católico, se você é protestante, se você é evangélico. Então, as pessoas, quando estudam História, elas podem estudar a instituição, por exemplo, no caso, a Igreja Católica, e não necessariamente serem católicos, né? O importante é reconhecer a importância disso. Você não precisa ser católico para reconhecer historicamente a importância da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, você não precisa ser evangélico, e estudos têm surgido nas últimas décadas em função do aumento da importância dessas igrejas na sociedade brasileira. Você não precisa ser necessariamente evangélico para reconhecer a importância histórica, sociológica do crescimento dessas igrejas nas últimas décadas no Brasil e estudar essas igrejas. Então, o enfoque é um pouco diferente, né? É um enfoque mais científico. Deve ser mais científico. Você não precisa ser católico nem protestante para estudar determinados processos ligados à religião, uma vez que o fundamental é considerar a importância desses processos na sociedade brasileira. Quer dizer que aí a gente pode começar também, começando pelo calendário, do Carnaval. O Carnaval, ele é feriado não pela festa popular de Momo, mas por uma festa religiosa. Pois é. Então, o Carnaval está colocado antes da Quaresma, né? Então, que é também uma festa religiosa. Que é católica. uma festa religiosa, isso que é interessante. Mas eu acho que é significativo nós pensarmos o seguinte também, já que estamos falando de catolicismo, ou mesmo se pensarmos antes do século XVI, da Reforma Protestante, se pensarmos o cristianismo primitivo, e isso os historiadores vêm trabalhando de forma muito significativa, que o cristianismo, se você analisa do ponto de vista histórico, né, não estamos falando da fé, da crença, estamos falando de uma análise histórica, documental, enfim.
Isso surgiu historicamente, né? Apareceu historicamente, né? Então, num processo de expansão do cristianismo na antiguidade, o que vai acontecer? Existiam outras manifestações, vamos dizer assim, talvez entre aspas, religiosas, no contexto ocidental do Império Romano, tá? Que remontavam, por sua vez, a épocas mais remotas, que depois o próprio cristianismo vai chamar de época pagã ou do paganismo. Então, se a gente pensar a religião de uma maneira mais profunda, como uma forma de explicação do mundo para as pessoas, né, e uma interação do homem com a natureza e o homem tentando entender a natureza, o paganismo já fazia isso, né? O catolicismo vai fazer de uma maneira diferente. O protestantismo também, o judaísmo, enfim, todas as religiões. Mas permeia tudo isso essa busca de significados mais profundos para a existência humana e para a relação do homem com a natureza. No caso do cristianismo primitivo, o que acontece é que muitas dessas datas pagãs, elas vão ser incorporadas no calendário cristão. Simplesmente vai se trocar, né? Já existia uma comemoração, uma relação com certas datas, no contexto do paganismo, elas vão ser incorporadas, ressignificadas, reelaboradas e incorporadas ao calendário do cristianismo. O carnaval é uma coisa, a Páscoa é outra, 25 de dezembro, da mesma maneira, né? Então é interessante a gente pensar Agora, isso. as pessoas conseguem separar, entender, ou é muito difícil de entender, por exemplo, que a Páscoa também é uma data cristã, Uhum. não necessariamente católica, mas ela entra com a força do coelhinho de Páscoa, do ovo de chocolate, e aí o senhor falou do 25 de dezembro, Natal. Natal é o presente, é o amigo secreto, é a ceia, mas aí teve um aniversariante nesse dia que as pessoas necessariamente não lembram dele. E aí? Várias questões, né? A perda de significado, eu acho que é algo muito sério na nossa sociedade. É isso que apareceu também, né, nas entrevistas. As pessoas comemoram, não sabem por que estão comemorando, ou comemoram, ou tem uma apreensão da data, mas essa apreensão ela perdeu completamente a dimensão original, né? O significado original. Começamos, estamos falando do Carnaval. Duas datas clássicas, a Páscoa e o Natal. Quer dizer, na Páscoa, comer ovo de chocolate. Isso. No Natal, ganhar presente. Pronto. A própria Igreja Católica, os papas, o Papa Francisco, né, ele vem constantemente falando, não, precisamos recuperar o significado original dessas datas. Essas datas estão sendo... está se perdendo o significado original, né? Aí tem a própria história, né? Tanto a Páscoa ela está ligada à história do ovo, à fertilidade, né? E certos presentes que se davam a imperadores de ovos de ouro, mas isso vai ser incorporado, por que não fazer esses ovos, transformar esses ovos em chocolate, que seriam mais baratos e comestíveis. Aí entra no contexto da nossa sociedade capitalista, vamos aproveitar isso de maneira mercadológica, né? Vamos vender ovo de Páscoa. A mesma coisa o Natal. O Natal, os estudiosos isso já está bem estabelecido entre os estudiosos, inclusive os historiadores da religião. Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa data, na verdade, é uma data pagã, que se comemorava o solstício no hemisfério norte, o solstício de inverno, no hemisfério sul, o solstício de verão. Era uma data pagã, com vários elementos do paganismo, e que a Igreja Católica, 300 anos após essa suposta data, o nascimento de Jesus, vai estabelecer como um feriado, como o nascimento de Jesus, como o Natal, né?
Então, já tem essa característica. Posteriormente, mais uma vez, com o desenvolvimento da sociedade capitalista, vamos dar presentes. Tá? Então, vamos dar presentes ótimos, né? Vamos vender mercadorias vão gerar lucros, é isso que nós queremos. E aí, a própria Igreja Católica, acho que os próprios religiosos, atentando para isso, poxa vida, mas não é só um presente, não é? Não é só ganhar presente, tem um significado aí espiritual mais profundo que está correndo o risco de se perder. Agora, e é difícil a gente tentar reverter isso, professor? Por mais que a gente tente, usando as redes sociais, tirar a figura do Papai Noel e voltar outra vez do Menino Jesus? Tirar o ovo de Páscoa de chocolate e voltar com o significado do Renascimento? Olha, é uma luta em glória, né? É uma luta em glória por quê? Porque nós estamos, isso é um fato, é uma constatação, estamos numa sociedade capitalista. Né? A sociedade capitalista, ela é caracterizada pela produção de mercadorias. Né? E se produz mercadorias com qual finalidade? Para ter lucro. Então, o que acaba acontecendo é que o mercado acaba se apropriando dessas datas para os seus propósitos. E aí tem toda a força da sociedade capitalista, né? Os meios de comunicação, em enfatizar esse lado e esquecer o lado espiritual, vamos dizer assim. Né? Então, se pode colocar isso, as instituições, a Igreja Católica, os protestantes, enfim, eles podem enfatizar isso, mas não é uma luta fácil, não, é uma luta difícil mesmo. Se nem o Papa consegue, né? Imagine-se. A gente imagina também o feriado do 12 de outubro, quer dizer que é um feriado recente, o feriado lembrado de Nossa Senhora Aparecida no Brasil. É recente. Por outro lado, é antigo o feriado do Dia das Crianças. Agora, também não se comemora, por outras religiões, Nossa Senhora Aparecida. Mas o Dia das Crianças tem que dar presente. Pois é. Então, a gente estava falando desse interesse comercial. Então, o mercado vai criar uma série de feriados onde as pessoas se veem, inclusive, premidas pela necessidade de presentear, porque senão podem passar por situações constrangedoras, né? Podem ser considerados maus filhos, maus pais. Então, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados. São todas datas que foram criadas, se incorpora uma certa história, uma certa argumentação, mas que foram criadas com finalidades comerciais. E por que tem algumas que não pegam? Dia da sogra, Dia da amante... Porque dia da sogra e especificamente dia da amante não é uma coisa muito, né? Comercialmente que possa ser explorada efetivamente, talvez por isso. Mas tem o dia dos avós também que não pega. Não pega. Também esse cuidado também de saturar, né? De saturação. Eu acho que tem esse equilíbrio. Talvez por isso, mas possa haver outros motivos, né? Mas certos dias são irresistíveis, né? Como que você não pode presentear a sua mãe? Né? Então, eu acho que numa sociedade que não precisasse disso, quer dizer, você não precisaria ser bom filho só no Dia das Mães, você teria que ser bom filho os 365 dias do ano, né? E aí não precisaria dar presente num dia específico para mostrar que você é um bom filho, mas isso é incorporado pela nossa sociedade, é uma característica da nossa sociedade, né? São datas especificamente mercadológicas que exploram esse apelo emocional. E outras datas, por exemplo, que aí são comemoradas por todos, como o Dia do Trabalho. Pois é, isso também é interessante. Isso é uma data que, para os historiadores... Ela não é nacional? É internacional. Essa data é internacional. Ela é comemorada em todo o mundo, ou praticamente, pelo menos no mundo ocidental. No mesmo dia 1º de maio? No dia 1º de maio. E isso é interessante, porque isso mostra também as apropriações que vão sendo feitas em relação a essas datas. Né? Às vezes, certas datas elas surgem com um significado e elas vão sendo apropriadas. Né? Muita gente, talvez se perguntasse para as pessoas também sobre o 1º de maio, muita gente não saberia explicar por quê. Né? E o 1º de maio foi o fruto de uma luta dos trabalhadores.
no século XIX, né? O capitalismo se expandindo no século XIX, especificamente na Europa e na América, péssimas condições de trabalho, imagine jornadas de 16 até 18 horas, 14, 16, 18 horas por dia, sem férias remuneradas, sem leis trabalhistas nenhuma que amparassem... Mão de obra infantil, mulheres também trabalhando em péssimas condições e recebendo um salário menor que os homens, por isso que vai se utilizar, principalmente nas indústrias têxteis, a mão de obra feminina, isso em todo lugar, também no Brasil. E aí o movimento trabalhista ele vai se organizando e vai lutando por essas melhorias nas condições de trabalho. Isso tudo está ligado ao movimento trabalhista. Em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, se faz uma greve, o movimento trabalhista realiza uma greve e vai ser barbaramente reprimida pelas forças policiais. Muitos vão morrer e, a partir disso, significando uma luta social, né, uma comemoração que se origina como uma luta social por melhoria das condições de trabalho, se instaura o 1º de maio como Dia do Trabalho. Tá? E aí, gradativamente, com o movimento trabalhista, gradativamente os governos ocidentais na Europa, nos Estados Unidos, vão gradativamente incorporando certas reivindicações. Essas reivindicações vão sendo paulatinamente, em algum país aqui, o outro acolá, sendo incorporadas, e vai o quê? A partir dessa incorporação, se institucionalizar o 1º de maio. O 1º de maio era uma data de luta, né? de luta social, contra o Estado que oprimia a classe trabalhadora. Esse Estado, mesmo o Estado capitalista, ele vai incorporar para falar, olha, estamos reconhecendo aqui a questão social, estamos incorporando a questão social, porque no século XIX, a maior parte dos estados não dava importância para a questão social, não incorporava a questão social, não levava a sério a questão social. Então, a partir da luta social, da luta de classes, esses estados vão incorporando, e nessa incorporação vamos institucionalizar o 1º de maio. Agora, para a comemoração do 1º de maio, muita gente aqui, principalmente no Brasil, tinha medo da data, porque era uma data dessa, como o senhor falou, de reivindicação, mas que parecia uma data de manifestação comunista. Inegavelmente, ela está ligada a isso. Né? Inegavelmente, mas a gente tem que pensar... Mas também descaracterizou totalmente? Descaracterizou. Não que os sindicatos, as forças sindicais, os partidos políticos, estamos falando de movimento trabalhista, estamos falando de comunismo, né? Ou de socialismo, estamos falando de forças de esquerda. Né? Não, mas hoje mesmo as ditas forças de esquerdas, os próprios sindicatos, fazem grandes festas com shows de artistas, distribuição farta de prêmios, de carros, motos, até casas, mas o discurso político mesmo da data parece que é deixado em segundo plano. Tem isso. Eu acho que isso essa afirmação tem pertinência, sim. Né? Mais uma vez, né? Uma certa descaracterização do significado, do sentido inicial da data. Talvez, principalmente certos sindicatos, talvez nem todos os sindicatos, mas alguns deles, vamos dizer, alguns com uma certa tendência, vamos dizer assim, mais conservadora, pensa a data simplesmente como uma grande festa, mas tudo bem fazer festa para lembrar os antepassados, para lembrar todos aqueles que lutaram, inclusive morreram, foram presos, foram feridos, para que os trabalhadores tivessem melhores condições de trabalho. Mas isso não se discute, né? Se discute simplesmente o prêmio e o carro, enfim. Né? Então, dentro do próprio movimento trabalhista, ou de certos setores supostamente ligados ao movimento trabalhista, uma certa, vamos dizer assim, descaracterização do significado inicial dessa data. Nós vamos para um rápido intervalo, o aniversário Sorocaba está chegando, a gente aproveita e conversa com o professor Rogério sobre a importância dessa data. Voltamos já.